vídeo começando aqui, e o vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho aí, né, sobre Carlos Miguel, vou falar também sobre a data FIFA, o Piquerez, o que eu acho também, né, sobre toda essa questão que envolve data FIFA, né. Cara, é o seguinte, começando pela data FIFA, vamos ser bem direto. Eu vi também o Barcelona reclamando, né, sobre o Rafinha, porque é assim, as seleções e a FIFA pegam os jogadores dos clubes, certo? E mandam eles para viagem muito longa, o jogador não tem recuperação, o jogador lesiona e perde jogos importantes na temporada. Então, pô, se você pegar o Barcelona, ele vai ficar sem o Rafinha para as quartas de final da UEFA Champions League contra o Atlético de Madrid. Então, é complicado essa questão. E voltando aqui para o Palmeiras, a gente perdeu o Piquerez aí por 4 meses. Ele rompeu o tornozelo, o ligamento do tornozelo, naquela entrada ali com a do EQ, que eu achei, enfim, acidente de trabalho, mas poderia ter sido evitado, né? Essa é a visão que eu tenho do lance. E aí o que acontece, né? A FIFA tira o Piquerez de dentro do Palmeiras, leva ele para um fuso horário diferente, para 10 horas de distância, e coloca ele para jogar contra a Inglaterra, e aí acontece o lance ali, a fatalidade, né? Cara, a FIFA pagar o salário é o mínimo, na minha visão, para evitar ou diminuir o prejuízo financeiro que o Palmeiras vai ter, porque vai ter que continuar pagando o direito de imagem, a FIFA só paga o contrato CLT mesmo do Piquerez, ou o contrato PJ, enfim, o que está em folha. A FIFA vai pagar esses 4 meses que o Piquerez está fora, mas também tem o prejuízo técnico, né? E agora? A gente perde simplesmente um dos melhores laterais aí do Campeonato Brasileiro e do Brasil, da América do Sul. O Piquerez, na minha visão, ele é um dos melhores laterais esquerdos da América do Sul. E aí esse vídeo é mais para como que o Palmeiras vai repor essa questão, né? Como que o Palmeiras vai se comportar agora. E na minha visão, eu até já fiz um vídeo sobre isso, eu acho que é hora de dar a oportunidade pro Arthur. Sinceramente, o Arthur ele jogou a partida contra o Botafogo dentro do Allianz Parque, e ele foi muito bem, teve uma personalidade muito boa, marcou bem lá atrás, sem muita brecha pro azar. E o GFT já teve as suas chances esse ano lá no Campeonato Paulista e ele não conseguiu corresponder da melhor forma, na minha visão, né? Então é importante a gente dar essa oportunidade pro moleque da base que vem crescendo e que já demonstrou contra o Botafogo que pode sim ocupar a posição. O Palmeiras vai sentir como? O Palmeiras vai sentir na hora de puxar e quiser jogar com uma linha de 3 dentro do jogo, o Abel fazia muito isso. Então o Palmeiras estava no 4-4-2 ou no 4-3-3, o Abel com uma substituição ou sem nem substituir, já puxava o Piquerez para uma linha de 3 e conseguia mudar o esquema dentro do jogo. O Palmeiras vai perder o Piquerez. Outra coisa que o Palmeiras vai perder é capacidade de descida do Piquerez. O Piquerez ele sempre desceu muito bem, sempre apoiou muito bem. Aliás, o gol do Arias contra o São Paulo, o Piquerez está passando na esquerda ali, desviando o olhar da marcação, o Arias puxa e faz o gol. Então, o Piquerez ele tem essa descida muito boa e ele é um lateral muito consistente na defesa. Então o prejuízo técnico que a data FIFA gerou para o Palmeiras é imenso aí para a temporada. Como eu falei, oportunidade para o Arthur, vamos ver como ele vai se comportar. E depois disso, se ele não for bem, aí vamos ver com o Jefté, enfim. Mas eu acho que primeiramente eu gostaria de ver o Arthur. Sobre o Piquerez é isso, e sobre data FIFA é isso, eu não concordo com essas datas FIFAs inúteis. Eu acho que poderia ter chamado. A Copa do Mundo vai rolar em junho, um mês, ou julho, um mês. Eles chegam 15 dias antes e fazem aí jogos treinos. Eu acho que é a melhor forma. Não ficar tirando o jogador no meio da temporada assim, porque quem paga o salário é o clube, não é a FIFA. Então, é isso. Outro tema que eu vou falar aqui já, para aproveitar, é sobre o Carlos Miguel, né, velho? Carlos Miguel é uma figura, ele é um baita de um goleiro na minha visão, ele vai fazer história no Palmeiras. Eu tenho essa convicção, assim, eu tenho isso na. Alguma coisa me diz que ele vai ser muito grande dentro da história do Palmeiras. E pontos positivos e pontos negativos do Carlos Miguel. Eu acho que ele tem uma personalidade forte, isso é ambíguo. Então, assim, ele consegue ter uma personalidade forte em relação a confiança, em relação a conseguir se portar bem. Ele encara mesmo, ele não tem muito problema em relação a isso. Só que essa personalidade atrai também um hate muito grande de muita gente que ia existir de qualquer forma, né? Eu acho que esse hate só não pode existir de dentro da torcida do Palmeiras. Essa é a minha visão sobre o Carlos Miguel. Ele tem a personalidade forte, meu Deus do céu. Em relação a Marra,
eu acho que ele leva pro lado positivo isso, porque ele consegue ter um bom posicionamento, ele chama a responsabilidade mesmo, até mesmo quando ele falha. E eu acho que ele é bom goleiro. Ele tá trabalhando a bola no pé, tá trabalhando melhor essa questão de bola no pé, saída de jogo. E a saída dele do gol tá melhorando muito também com o Godoy, né? O Godoy, ele consegue tirar o máximo dos goleiros dele, né? A gente viu com o Everton, enfim. Então, tem essa questão aí também. O que eu mais criticava nele, saída do gol, isso tá melhorando, e com o pé ele tá melhorando também. De longe, pode reparar, sempre tinha um jogador que fazia um gol lá de longe contra o Everton, né? Acertava o ângulo. Cara, isso parou de acontecer. Isso parou de acontecer, não quero nem zicar pra esse jogo contra o Grêmio, né? Mas parou de acontecer muito porque a galera parou de arriscar. O tamanho do cara, você vai chutar de fora da área, você tem que acertar lá na gaveta mesmo. E isso se ele não pegar. Então, eu sinto que os jogadores adversários, o que eles têm feito? Eles têm entrado na área e chutado rasteiro. E aí o Carlos Miguel mostra dificuldade. Mas de resto, chute de longe, chute de fora da área, ele é muito bom, ele é muito ágil. E, enfim, eu acho que é um bom goleiro. Precisamos dar tempo para ele. E ele tomou uma bronca homérica contra o São Paulo também, que ele deu uma provocada no Daronco, né? Isso não pode voltar a acontecer. Mas Carlos Miguel, essa é a minha visão. Eu acho que tem pontos a melhorar. A personalidade dele é uma questão que a gente vai ter que lidar, né? Mas eu acho que o hate tem que vir de fora da torcida, não de dentro. E ele é muito bom goleiro, vai evoluir muito, muito novo e vai ajudar muito o Palmeiras ainda. Tem a questão dos pênaltis também, que ele vai pegar muito pênalti pelo Palmeiras, beleza? Então são esses os temas aí, agradeço demais quem chegou até aqui. Valeu!